de hoje a gente vai falar sobre os cuidados com a transição sucessória. Alguns detalhes que a gente tem que ter cuidado, a gente tem que ter uma cautela para que não dê errado o que o sucedido pretende. Então, um dos primeiros cuidados, um dos principais, é a escolha e o preparo dos sucessores para administrar o patrimônio e os negócios da família. O sucedido, ele já tem que pensar, já tem que vir trabalhando quem que ele quer que suceda ele nos negócios. Então, em qual cadeira, qual filho vai ser colocado, ou até um neto. A gente tem casos aqui no escritório mesmo de terceira geração já ocupando algumas cadeiras. E tem que ter um preparo desses sucessores. Como que é feito esse preparo? Normalmente através de uma governança, uma boa governança. Então, os sucessores eles têm que saber qual que é a qualidade técnica deles que melhor se acentua, que melhor se adequa, que se amolda ali na empresa e onde que eles podem contribuir mais na sociedade. Além disso, o sucedido ele tem que pensar no patrimônio dele, ele tem que pensar qual que é o destino que ele quer que seja dado, como que ele quer que aquilo seja tratado, porque a gente consegue ir balizando quem são as melhores pessoas que vão ocupar cada cargo para cuidar ou do patrimônio ou dos negócios. Outro cuidado assim que é muito relevante ou antes ou depois é a escolha do regime de casamento. Eu falo antes ou depois porque ou antes do casamento, escolher um regime apropriado que condiz com o pensamento da sucessão, ou você já tem um regime de casamento e fazer uma sucessão que melhor se amolde àquele regime de casamento. Atualmente, no Brasil, nós temos 5 regimes de casamento. Um não é muito utilizado, que é a participação final nos aquestos. E nós temos 4 principais regimes. Então, por exemplo, se você tem um regime de comunhão parcial de bens, antes do casamento, o patrimônio ele não se comunica com o do cônjuge. Após o casamento, o patrimônio se comunica com o do cônjuge. Então, tem que ter um certo cuidado, um certo pensamento. O que eu quero que comunique? O que eu tenho hoje, eu quero que seja comunicável no futuro? Então, esse regime a gente tem que ter essa cautela. Outro regime é o da separação obrigatória. Hoje a gente tem a separação convencional de bens e a separação obrigatória. Na separação convencional de bens, as pessoas, os nubentes, eles escolhem esse regime como o regime de casamento e obrigatoriamente tem que ter um pacto antinupcial, ele é firmado num cartório de notas para ter validade. Então, tomar cuidado com os requisitos desse regime da separação convencional de bens é importante para que ele não seja anulado no futuro e que valha a disposição dos nubentes, o que os nubentes querem. O regime da separação obrigatória ele é um pouco mais complexo porque ele é a separação de bens, só que é imposta pela lei. Então, a lei obriga que algumas pessoas se casem nesse regime. É o caso, por exemplo, das pessoas com mais de 70 anos. Elas obrigatoriamente têm que se casar no regime da separação obrigatória. E aí existem algumas discussões jurisprudenciais, porque às vezes vocês têm mais de 70 anos, quer casar no regime de comunhão parcial de bens e não pode, tem que ser no regime de separação obrigatória. Então, aquilo foi imposto pela lei e às vezes eu quero casar para assegurar meu cônjuge ou para resguardar ele financeiramente e eu não consigo fazer isso, porque a lei não me permite que eu faça isso. Então, o STF ele editou uma súmula 377 que ela fala que os bens adquiridos na constância do casamento, mesmo que o regime seja de separação obrigatória, eles vão se comunicar. Por quê? Porque ele viu que, primeiro, as partes às vezes queriam dispor alguma coisa diferente e não poderia. E segundo, que é uma forma de resguardar o cônjuge que está ali com o outro construindo um patrimônio, mas que a lei não permitiu que fosse diferente o regime de casamento. Então, tem que ter esse cuidado na hora de contrair núpcias, né, de casar, para ver se o regime é da separação obrigatória por força de lei, mas existem algumas nuances que a gente consegue balizar, como essa questão do STF, que já é consolidada, a jurisprudência já entende que pode comunicar assim os bens quando o regime é da separação obrigatória. Um outro regime é a comunhão universal de bens. Ela é muito comum, assim, principalmente em casamentos mais antigos, e é aquele regime que comunica tudo. Antes e depois do casamento, tudo entra no bolo ali, vai formar uma massa. Aquela massa, metade é da esposa, metade é do marido. Então, cada cônjuge vai ter 50% daquela massa.
Um cuidado aqui especial desses regimes aqui que eu citei é que os cônjuges, quando a gente faz um planejamento sucessório, normalmente a gente usa a figura de empresas, de estruturas societárias. E no regime de comunhão universal de bens ou da separação obrigatória, os cônjuges eles não podem figurar juntos numa mesma sociedade, seja entre si ou seja com terceiros. Então, na hora de pensar num planejamento sucessório, tem que tomar cuidado com esses detalhes legais, porque se a gente incorrer em alguma ilegalidade, você anula seu regime, seu planejamento sucessório todo e vai por água abaixo. Então tem que ir com cautela, com cuidado, analisar esses regimes. Dentro de regimes de casamento, não tão dentro, mas um pouco dentro, eu vou citar união estável também. É um cuidado que tem que se ter. Hoje a união estável ela é super comum e a jurisprudência, a doutrina já tem entendido assim que namorou, tem ali uma constância, tem ali alguns fatos que revelam uma vida de casal, já pode configurar a união estável. E aí a gente tem que ter muito cuidado com a união estável, por quê? Ou você já escolhe querer configurar, às vezes você tem uma união estável configurada. Então você quer resguardar seu companheiro, né? Que é o caso da união estável. Ou você já coloca isso no papel, já reconhece a união estável em vida, ou você já pensa em formas de fazer um contrato, a gente tem vários contratos para balizar a união estável, para assegurar o que o sucedido quer no planejamento sucessório. Por quê? A união estável, depois da morte do sucedido, ela é um caso muito delicado. Eu já vi uma empresa, assim, citando um caso aqui específico, eu já vi uma empresa ruir por causa de união estável. O dono da empresa faleceu, ele vivia em união estável, a companheira, no caso, pediu o reconhecimento da união estável pós-morte, que é possível no judiciário. O judiciário começou a entender que caberia essa união estável e aí ela começou a dar briga entre a família do sucedido e a companheira e ela pediu o bloqueio de todos os bens. O problema é que essa empresa era uma empresa imobiliária. Então o judiciário bloqueou os bens da empresa e a empresa basicamente ruiu, não teve como se manter por causa desse problema da união estável. Então é muito importante a gente já saber se há uma configuração, há uma possível configuração de união estável, e isso já ser balizado em vida, a gente já deixar isso organizado em vida, para depois esse problema não ficar para os sucessores, e aí causar esse tipo de problema como essa questão da empresa. Outra questão que vem muito à tona assim, quando a gente fala de cuidado com transição sucessória é a legítima. Eu acho que isso já é assim, de conhecimento amplo, mas aqui no Brasil a lei só permite que a gente doe 50% do patrimônio. 50%, os outros 50% tem que ficar em posse da pessoa para que ela tenha condições de subsistência, de sobrevivência. Então, a legítima a gente fala que é uma parcela indisponível, então 50% do patrimônio de todo mundo é indisponível, é chamado de legítima, ela é resguardada para os herdeiros necessários quando a pessoa vier a falecer. Qual que é a preocupação aqui da legítima? A gente pode doar 100% do patrimônio? Podemos. Só que existem certas formas de que isso ocorra de uma forma mais tranquila e legal, de forma que a gente não incorra em ilegalidade. Então, por exemplo, eu tenho descendentes. Os descendentes são os primeiros herdeiros necessários lá no 1829 do Código Civil. Os descendentes, eu quero doar tudo para eles. Então, o que é importante? Eu respeitar a proporção entre eles. Então, se eu tenho 3 filhos, 1/3 para cada. Se eu tenho 2, 50% para cada. Ver qual que é o regime de casamento que a gente acabou de citar, para ver se a esposa ela vai ser herdeira ou meieira, porque tem essas distinções. Aqui citando paralelamente, quando a gente tem comunhão universal e separação obrigatória, o cônjuge não é herdeiro, ele é só meieiro. Quando a gente tem separação convencional e a participação final nos aquestos, que não é tão utilizada, o cônjuge ele é herdeiro do falecido. E no caso do comunhão parcial de bens, se o falecido tiver bens particulares, aí o cônjuge é herdeiro. Se ele não tiver bens particulares, o cônjuge é meieiro. Então existem vários detalhezinhos que a gente tem que ter cuidado. Então, na hora da legítima, na hora eu quero passar 100% do meu patrimônio. Como que eu posso fazer isso de forma que lá na frente não dê problema no caso de sucessão, no caso de morte? Existem várias modalidades, a gente vai tratar algumas aqui nas aulas de
de aspectos operacionais, mas é ficar atento que a gente tem que preocupar sim com o regime de casamento e tem que preocupar quem são meus herdeiros necessários. E aí, só um detalhe, existe a figura da colação, que se os descendentes eles concorrem na sucessão com o ascendente comum, a gente fala ascendente comum quando os filhos são filhos do mesmo pai e da mesma mãe, a gente tem que trazer tudo que foi doado em vida para o inventário. Agora, se a gente está falando de planejamento sucessório, a gente quer evitar inventário. Então, eu trago esses detalhes aqui, mas a gente está tentando evitar de toda forma inventário, por isso que a gente fala de doação de 100% do patrimônio. Outra preocupação é que quando a gente vai fazer aqui o planejamento sucessório, a primeira ideia que todo mundo tem na cabeça é a holding, né? Holding é o termo mais usado no Brasil hoje. Atualmente, muitas pessoas têm holding, pessoas particulares, pessoas que têm empresas. E como que, num passant, de forma genérica, como que a gente faz? A gente cria uma estrutura de holding operacional, familiar, patrimonial ou então uma holding mista. Aí vai depender da finalidade dessa holding. E nós fazemos a doação das cotas ou ações. Aí vai depender do tipo societário. A gente vai tratar isso mais à frente, sobre o tipo societário. Mas a gente faz a doação dessas cotas ou ações para os sucessores. Quando a gente faz uma doação, incide o imposto de transmissão, incide o ITCD. E qual que é a grande pegada aqui? É não deixar de pagar esse ITCD e não deixar de fazer os trâmites formais. Então, se eu estou fazendo uma doação, é fazer uma escritura de doação, é declarar o imposto na Receita Estadual, é pagar o imposto direitinho. Existe hoje várias modalidades da gente fazer pagamento, alguns estados parcelam, aí, como se trata de um imposto estadual, vai depender do estado para ver como que é feito o pagamento, mas é importante estar atento que se eu fiz a doação, eu tenho que fazer os trâmites formais e eu tenho que fazer o pagamento do imposto, porque isso pode depois, às vezes não pagar o imposto, pode vir depois uma multa por não pagamento, por sonegação. Então, se eu optei pela modalidade de doação no meu planejamento sucessório, tem que ficar atento ao pagamento dos tributos que incidem sobre isso. Ah, mas às vezes eu vou pagar tributo? Às vezes é bom, às vezes não. Por exemplo, o ITCD é um imposto que hoje ele é baixo aqui no Brasil, a alíquota nossa aqui está de 4 a 8%. O Senado Federal é quem baliza as alíquotas do ITCD. Hoje o Senado ele permite até 8%. Então a gente vê de 4 a 8% nos estados. Aqui em Minas, por exemplo, é 5%. É um imposto baixo. Mas já existem projetos para alterar essa alíquota, que ela pode chegar a 22%. E às vezes a gente assusta e fala, pode chegar a 22%, é alto, mas hoje em alguns países a gente vê alíquotas de 40%, 50%. E eu falo de países desenvolvidos, por exemplo, Estados Unidos, Japão. Então isso não é uma realidade longe, isso tá bem próximo da gente, essa mudança de alíquota, esse aumento de imposto. Então a gente tem que ter cuidado, tem que tomar as devidas precauções para poder antecipar esse imposto. Muita gente tem feito isso, porque o ITCD, ele já entrando aqui na parte do imposto sobre transmissão de doação e causa-mortes, ele é um imposto que incide tanto na doação quanto no falecimento da pessoa. Então, é o mesmo imposto, é a mesma alíquota. Se eu antecipo, eu estou antecipando um problema futuro. Eu estou antecipando alguma coisa que vai lá na frente estourar. E como a gente já tem esse vislumbre que vai aumentar a alíquota, muita gente já tem corrido no sentido de vamos fazer o ITCD agora, porque aqui, por exemplo, está 5%. No Acre, estava 2% até o começo do ano, já aumentou em março. Então, é tomar cuidado no seu estado para ver como que está sendo tratado o ITCD e como que eu posso antecipar isso. Outra modalidade, além da doação, é a gestão do patrimônio do sucedido, da empresa do sucedido, através da diluição dele. Então, ou a gente pode fazer a doação dessas cotas ou ações, ou a gente pode fazer a diluição do sucedido. Como que funciona a diluição do sucedido? A gente cria a holding, aí a depender da finalidade, familiar, mista, operacional, e criando essa holding vai ter entrada, por exemplo, dos filhos, que vão ser sucessores. Eles entram nessa holding. Eu posso fazer isso ou com os filhos aportando mais capital dentro dessa holding,
ou então vendendo, eu sucedido, vendo as minhas cotas ou ações para os sucessores. Nessa venda, o sucedido, ou nesse aporte, o sucedido ele vai sendo diluído aos poucos. Então, por exemplo, quem pretende planejamento sucessório tem 100% lá da holding dele. E aí ele vai passando as cotas, ações para os filhos. Então vai passando 20%, 30%, fiquei com 51%, até ele chegar a 99%, aí ou ele passa tudo. A gente tem mecanismos de assegurar, de garantir que ele fique com a administração sem ter a propriedade dessas participações, ou então ele fica com um percentual pequeno, porque na hora que ele falecer, eu falo na hora porque um dia todo mundo vai falecer. É um assunto meio chato, mas a gente tem que chegar ali, né? Chegar nesse ponto. Mas na hora que o sucedido falecer, o que vai para inventário primeiro não é o patrimônio, vão ser essas cotas ou ações. E segundo, se ele já tiver passado tudo, não vai ter inventário. Então não vai ter problema, não vai ter desgaste, não vai ter rusga, que a gente sabe que em alguns inventários existe um grande litígio, um grande embate. Eu mesma tenho inventários aí desde 94, já vi inventário de 89. Nós estamos em 2021. Então 30 anos de inventário não é uma coisa plausível. E acaba que não faz as vontades do sucedido. Então é importante fazer isso em vida para a gente tentar fazer as vontades do sucedido enquanto ele pode escolher como que ele quer que o patrimônio dele seja destinado, seja gerido, o que ele quer que seja feito. Então o planejamento sucessório nesse aspecto de diluição, de repasse, ele é importante principalmente para a gente respeitar as vontades de quem pretende fazer esse planejamento. Outro cuidado que a gente tem, são vários, mas já está chegando ao fim. Outro cuidado que a gente tem que ter é com a incapacidade. Nós temos um caso aqui no escritório que uma pessoa nos procurou para fazer um planejamento sucessório e ao longo do curso do projeto, a pessoa ela foi acometida por uma doença neurológica e teve suas capacidades motoras e neurais afetadas. E aí isso nos preocupa muito, porque a pessoa ela para de assinar, ela para às vezes de ter discernimento. Parece uma coisa muito distante, mas nós temos que saber que é uma realidade que ela é existente. E quando a pessoa ela fica incapaz, tem métodos judiciais para balizar a vida dela. Então tem a ação de interdição, balizada lá pelo Código de Processo Civil. Só que na ação de interdição já vem quem são as pessoas que serão responsáveis pela pessoa que está incapaz. Então, o cônjuge companheiro, depois os parentes ou tutores, depois o representante de uma entidade que se encontra incapaz, ou o Ministério Público, podem ser os curadores da pessoa incapaz. Só que às vezes a pessoa não quer que seja um desses rol, uma dessas pessoas deste rol. Ou então quer que esse rol seja muito modificado quando ela ainda está capaz. Então é importante pensar, se eu ficar incapaz, parcial ou totalmente, quem eu quero que administre meus bens? Quem eu quero que administre minha empresa, meu patrimônio? Quem eu quero que administre a minha vida? Porque a gente está falando de administrar a vida, de assinar pela pessoa, de fazer atos da vida civil. Então, a incapacidade, ela é uma coisa a ser pensada, é uma coisa que a gente, por exemplo, a gente faz uma holding, a gente consegue balizar ali no acordo de sócios quem que vai cuidar das minhas cotas ou ações enquanto eu estiver incapaz. E se acabar a incapacidade, quem que vai cuidar? Eu volto? Eu não volto? Essas questões a gente consegue balizar, mas é uma questão que tem que ser pensada. A morte e a incapacidade são questões muito delicadas, a gente ainda não tem uma resiliência para tratá-las, mas a gente tem que tratar, porque é uma coisa que pode acontecer com qualquer pessoa e que afeta a nossa vida, e é estritamente importante para o planejamento sucessório. Por fim, eu vou trazer a figura do instrumento como um instrumento do planejamento sucessório. Eu vou explicar ele melhor na aula de aspectos operacionais, mas nós temos que ter cuidado com o testamento, porque muitas pessoas acham que testamento a gente só pega uma folhinha, escreve o que quer e assinou e acabou. Mas o testamento não é assim. O testamento ele tem as modalidades legais, na lei fala como que são as modalidades, quais são os requisitos, o que a gente tem que fazer. E o grande cuidado com o testamento é que, além de cumprir os requisitos, depois que a pessoa falece, ele precisa de uma ação. A gente fala que é um processo de jurisdição voluntária, que não tem litígio, não tem confronto, mas é uma ação, então vai depender do judiciário. Essa ação, ela é para abrir, registrar e cumprir o testamento. Então, ela é necessária.
Então, se eu busco fugir do judiciário, fugir do inventário, porque a gente sabe que o judiciário ele está muito lento, demora, causa litígio, causa problemas. Se a gente sabe que a gente não quer o judiciário para os nossos sucessores, vale a pena fazer um testamento? Depende da finalidade, depende dos aspectos que a gente quer que seja incluído, depende como que quer ser tratado. Então, é necessário, o testamento é um meio legal, é um meio eficaz na sucessão, mas ele tem que ser feito com muita cautela, principalmente pela pretensão. Na aula de cuidados no planejamento sucessório, a gente viu alguns pontos, passou bem rapidamente por alguns pontos, e várias vezes eu falei, tem que tomar cuidado, tem que pensar na pretensão, porque nos aspectos operacionais a gente vai ver, a primeira etapa é pensar na sucessão, é pensar qual é a pretensão de quem quer um planejamento sucessório. E se a gente não tomar os cuidados e não analisar o caso específico, a gente pode colocar esse planejamento sucessório todo por terra e não vai ter valido a pena fazer. E lembrando sempre que cada caso é específico. Então, por isso que é necessário a análise fática, a análise daquele caso específico, da pretensão, de quem são os sucessores, de como quer que seja construído, quais são as formas que eu quero que seja feita, para que a gente tenha um bom planejamento sucessório, que ele realmente seja eficaz.